Meus irmãos, mais uma vez recebam a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Livro de Eclesiastes. Seu capítulo de número 3. Em função da exiguidade do tempo, que não nos permite demorar, versos de números 1 e 2. Eu vou ler e depois eu quero que a igreja repita comigo esses dois versos. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Vamos lá? Verso 1, 1, 2, 3. Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tome assento, glorificando o nome de Jesus. E eu gostaria de, nesta noite, em rápidas palavras, até porque o horário não me permite mais, trazer uma rápida reflexão à igreja acerca do texto que nós acabamos de ler. Esse texto é um texto emblemático porque é escrito pelo homem mais sábio da terra. Todos nós sabemos que Salomão, ele tem registrado na Bíblia 3 importantes períodos que são distintos entre si. Salomão é aquele que escreve o livro de Cantares, e ele não está propriamente dentro de uma ordem cronológica, no momento de pujança da sua juventude. Os historiadores da Bíblia chegam a afirmar que Salomão, quando escreve o livro de Cantares, ele escreve esse livro na pujança da paixão. Ele era jovem, cheio de fôlego, cheio de vida, e os seus poemas, eles são confrontantes, porque ao mesmo tempo que ele fala de amor, ao mesmo tempo em que ele dedica esse poema à sua amada, esse mesmo poema, ele tem uma simbologia espiritual com relação a Deus e a sua igreja. Então é nesse período de pujança, de amor, que Salomão escreve o livro de Cantares. Mas a Bíblia vai mostrar ao longo da história que Salomão vai amadurecendo. E à medida em que nós vamos amadurecendo, a ideia é que nós nos tornemos mais flexíveis, mais perceptíveis com relação aos problemas diários da nossa vida. Então, Salomão, já na sua meia-idade, escreve aqueles livros dos provérbios. Lá está contida boa parte de sua sabedoria. Quem é que já não leu um provérbio de Salomão? Que na verdade não é só um provérbio, é um conselho, ou são conselhos que nutrem, que dirigem a vida e o comportamento humano. Mas já no livro de Eclesiastes, que eu acho que Salomão, ele conclui o seu propósito de vida. É aqui, neste livro, que Salomão, já com a idade avançada, ele consegue refletir sobre valores da vida cotidiana. E entre as muitas passagens bíblicas que ele escreve no livro de Eclesiastes, que vai até o capítulo 12, salvo o melhor juízo, é no capítulo 3 que nós encontramos a essência dos conselhos deste homem já na sua velhice. No capítulo de número 3, a partir dos versos de número 1 e 2, Salomão nos chama a atenção. E no que é que ela nos chama a atenção? A sua sabedoria aqui, meus irmãos, ela revela um princípio
profundo sobre o significado da nossa vida. É interessante que nós vivemos num mundo tão dinamizado, tão dinâmico. As coisas passam e nós vivemos quase que no automático. Nós não paramos para olhar para trás. É tão interessante isso. E alguém pode até me chamar de saudosista, mas há alguns anos atrás era comum, em dias de domingo, nós nos reunirmos com a família, em volta da mesa. Depois daquela macarronada, depois de tomar Coca-Cola, a gente batia papo. Nós perguntávamos um para o outro: como é que foi o seu dia? Como é que foi a sua semana? A tecnologia hoje nos priva disso. Hoje nós somos capazes de estar no mesmo ambiente, separados, cada um pensando na sua vida, cada um pensando no seu propósito, cada um trazendo a perspectiva do seu interesse. Mas olhando para esse texto, eu estava lendo esse texto de madrugada e o Espírito Santo me fez enxergar aqui alguns princípios que são essenciais para a nossa vida espiritual. E eu fui tentar entender, à luz do que Salomão explica nesse texto, o que é que Deus queria falar comigo e eu queria partilhar com vocês. Então, num primeiro momento, nós vamos ver a sabedoria de Salomão revelando um princípio profundo de como a nossa vida caminha nesse cotidiano e nessa vida tão dinâmica que nós vivemos ao longo da nossa existência. Nem tudo que começa na concepção de Salomão, quando ele fala de vida, nem tudo que começa deve continuar. É por isso que ele começa fazendo uma afirmação. Ele diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de aplantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então a ideia de Salomão aqui é nos fazer refletir e mostrar que tudo aquilo que acontece na nossa vida é resultado da permissão de Deus. Mas nem tudo que Deus permite, Deus deseja que continue. Ele espera que nós tomemos uma atitude. E Salomão então nos traz uma profunda reflexão quando ele faz algumas afirmações aqui que para mim elas são extremamente importantes para a nossa análise e a nossa visão e exame introspectivo. O que é que Salomão está dizendo aqui num primeiro momento? Ele está dizendo que a vida é feita de fases. E uma vez que a vida é feita de fases, ele afirma que há tempo de plantar, mas também existe tempo de arrancar. Essa palavra arrancar, esse verbo arrancar, me chamou a atenção no texto. E eu fui buscar a etimologia desta palavra arrancar. A palavra usada aqui, no seu original lá no hebraico, ela tem uma pronúncia um tanto quanto estranha, mas pertinente para a aplicação no texto. A palavra arrancar no original, lá na etimologia do hebraico, é akar. O que é o akar? Dentro da concepção da afirmação trazida por Salomão. Salomão está dizendo que esta ideia de arrancar não é apenas de na vida olhar e aparar aquilo que a gente julga que está em excesso. Quando ele aplica esta etimologia ou este verbo arrancar, ele não está dizendo simplesmente que a gente deve aparar apenas aquilo que nos incomoda ou aquilo que está servindo para chamar a atenção das pessoas com relação à nossa vida. Não, ele está afirmando algo mais importante. Ele não está falando que simplesmente nós vamos lá, aparamos, nós vamos lá, corrigimos e a vida continua. Ele não está falando simplesmente de olhar para aquilo que as pessoas estão olhando ou avaliando no nosso comportamento. Ele está falando algo mais profundo. Ele está dizendo que quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos que alguma coisa não está dentro do contraste daquilo que Deus estabeleceu para nós, nós precisamos tomar cuidado e arrancar isso da nossa vida antes que isso cresça e comprometa a nossa vida espiritual e também a nossa salvação. Falei, meu Deus, mas que é isso? Da onde que ele tirou isso? E aí eu comecei a escrever, Vitor.
Porque eu comecei a pensar que se não é apenas aparar aquilo que a gente julga que é excesso, se não é apenas corrigir aquilo que a gente julga que está dando errado, mas é mais do que isso. Ele nos impõe à luz da palavra a revelar que existe algo espiritualmente sério nessa declaração dos versos 1 e 2. Então eu coloquei aqui. Existem coisas, preste atenção nisso, que são plantados no terreno da nossa vida, que inevitavelmente vão produzir frutos. Tem coisas, segundo a visão de Salomão, que não adianta você aparar. Não, eu vou corrigir. Que a gente tem essa hipocrisia. Não, Deus sabe dos meus defeitos. Salomão está dizendo não. Deus não só sabe dos seus defeitos, como ele está dizendo que não dá para você aparar. Esse tipo de coisa não dá para você corrigir, porque isso é semente. E semente, quando é lançada no solo, ela germina. E se ela germinar, vai nascer um fruto. E se o fruto nascer e você não resolver, vai se tornar uma árvore. E quando se tornar uma árvore, você vai perder o controle e o tempo vai passar e você não vai conseguir resolver. Isso está atrelado a tempo. Isso está atrelado à nossa responsabilidade enquanto homens e mulheres de Deus. Então eu quero deixar aqui uma mensagem específica para algumas pessoas. Não permita que o tempo passe na sua vida. Porque o tempo vai passar. E sabe o que eu descobri, Adailto? O tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Dá uma olhada para o teu irmão, isso aqui é pedagógico, diga assim para ele, que Deus te ajude. Não, mas pode ser melhor, ajude o pregador, que o pregador é ruim, mas você pode me ajudar. Diga aí, que Deus te ajude a administrar o seu tempo de maneira tal que você possa viver com qualidade de vida espiritual. Deus quer que você viva com qualidade de vida espiritual. Gente carregada dentro da igreja, entra com a cara amarrada, vai sair com a cara amarrada. Entra cheio de problema e entra cheio de problema e corre o risco de sair cheio de problema. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para dizer: o que vai aparar, vai aparar. O que vai arrancar, vai arrancar. Mas Deus vai mudar o comportamento e vai te dar direção para que você tenha uma vida próspera e abençoada. Glória a Jesus. Qual é o grande problema? Diga comigo assim bem alto: existem coisas que permanecem no terreno da nossa vida, que inevitavelmente, diga inevitavelmente, vão produzir frutos. Irmão, o que é que você está plantando? O que é que você está plantando? Você já parou para pensar no que você está plantando? Você já parou para pensar que nem todo fruto é bom? Existem sementes que nós poderíamos determinar, isso é um fruto. Sementes de amargura. Quanta gente amargurada dentro da igreja. Hoje é um culto de domingo. Mas se nós fizéssemos um censo aqui hoje, quantas pessoas feridas e amarguradas? Isso é um fruto. Quanta semente de orgulho, pessoas orgulhosas, presunçosas,
Você já reparou que a gente vem para a igreja, frequenta o culto, passamos um ano do lado dessa pessoa e não sabemos nem o nome dela? Nosso orgulho não permite. Nossa altivez não permite. Por que não falar de uma outra semente que promove e produz um fruto? Semente do ressentimento. Quanta gente ressentida. Quantas famílias separadas pela semente do ressentimento. Virou um fruto. A árvore cresceu. Apara. Tira os galhos, corrige. Está pulando para fora. Mas o ressentimento não sai. Relacionamentos destrutivos. Quantas vezes Deus disse para você: não vá, não se envolva, não empreste o seu coração, eu tenho o melhor para você. Você desafiou Deus. A vida é minha, o corpo é meu, quem manda sou eu. E hoje está atolado num processo. Salomão está nos confrontando. Sementes de hábitos que lentamente corrompem a nossa vida e a nossa alma. Você já parou para pensar nisso? Aí a gente diz assim: mas eu não tenho culpa. Verdade. Mas não foi eu que contribuí para isso. Também é verdade. Eu poderia ter evitado. Também é verdade. Você poderia ter evitado. Mas você não fez nada disso. Você desperdiçou o seu tempo. Você brincou com o tempo que Deus lhe deu. E aí você se esqueceu de uma lição espiritual. O problema é que nós, como seres humanos, nós precisamos arrumar um culpado. E a gente fica caçando alguém para a gente culpar. Eu não sou espiritual porque eu tenho problema com o Adailto. Eu não sou crente porque vocês não me ajudam. Eu não faço isso porque eu não tenho apoio. Mas o problema aqui, na visão de Salomão, é que muitas das vezes o problema não é o que alguém plantou na minha vida, porque tudo isso é suscetível. A questão aqui não é o fato de eu ter plantado ou não. O que Salomão está dizendo aqui é que se alguém lançou alguma coisa que teoricamente pode me fazer mal, eu tenho duas alternativas. Eu me levanto e assumo a minha posição e digo não, ou eu permito que isso cresça dentro de mim. Então o problema das pessoas não é aquilo que plantaram. Sabe aquela palavra ruim que jogaram contra você? Hoje é o culto do amigo, né? Talvez tenha alguém aqui me ouvindo que se afastou da igreja porque alguém jogou alguma coisa no coração dele. Querido, não é esse o problema. O problema não é o que alguém jogou dentro do seu coração. O grande problema está no texto. E por quê? Porque Salomão está fazendo uma denúncia. Ele está dizendo que o grande problema é deixar crescer aquilo que nós deveríamos ter arrancado. Eu não consigo arrancar. Ele não consegue arrancar. Mas você pode arrancar. Seja a boca de Deus na vida de alguém aí, dá uma olhada para ele, dá um sorrisão. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Diga: Deus vai te dar estratégia. Mas fala alto para ele, olhando para ele, diga assim: Deus vai lhe dar estratégia para você arrancar aquilo que não deve estar aí.
A sabedoria espiritual aqui, meus irmãos, na concepção de Salomão, não está apenas atrelada em plantar o que é bom. Está também em ter coragem para arrancar aquilo que não deve permanecer. Não é o pastor que tem que dizer, não é a tua mulher que tem que dizer, é você que tem que se levantar como autoridade espiritual e dizer: eu não quero isso para a minha vida, eu vou aproveitar o meu tempo para que eu possa glorificar o nome de Jesus através dela. É viver a vida com intensidade, mas sabendo que você vai dar conta de cada segundo que você está vivendo. Mas o problema é que a gente não faz isso. O problema é que a gente não faz isso. E por quê? Porque enquanto ainda é uma semente, a gente acha que arrancar é fácil. E a gente nunca acredita que a semente pode germinar. Principalmente se a terra está bagunçada. Não, vai morrer. Pode jogar aqui, vai morrer. Mas tem semente que resiste, inclusive à adversidade do solo. E qual é o grande problema? É que quando a gente não arranca a semente, achando que ela é fácil, que a gente pode dominar, a gente não percebe que essa semente cria raiz. E a raiz, no reino vegetal, ela tem um comportamento que muitas das vezes a gente não entende. A raiz, normalmente, em determinadas árvores do reino vegetal, elas crescem de forma silenciosa. Eu tive uma experiência lá em Várzea Paulista, na chácara do pastor Sidney. Você olhava para a árvore seca, com cara de derrotada. Aí alguém disse assim: vamos arrancar essa árvore. E arrumaram lá umas enxadas. Vamos tirar ela daqui e colocá-la em outro lugar, porque talvez o problema aqui seja a terra. E quando nós fomos cavar a terra em torno daquela árvore, nós ficamos assustados. Porque quanto mais nós cavávamos, mais as raízes se aprofundavam na terra. Tem coisas que a gente deixa passar e acha que não vai dar problema. Mas a gente não percebe que criou raiz. E aí Salomão vem na contramão dizendo uma verdade empírica. E aqui é o caminho para o final. É um princípio simples, Adailton, mas um princípio poderoso. Você plantou? Pergunta aí para o teu irmão: o que é que você plantou? Pergunte para ele: o que é que você plantou? Porque tem gente que não avança. Tem gente que não vai. Tem gente que o negócio é tão travado que você pode levar ele na sessão do descarrego que não vai. É engraçado, né? Vocês riram, né? Mas eu estou falando algum absurdo aqui? Não vai. Você pode ser solícito, você pode dar bolo de chocolate. Está doente. Está machucado, está magoado, está tristinho. E aí a gente fica perguntando: mas por que você está assim? Porque eu plantei uma semente e achei que não ia dar problema, e ela agora criou raízes dentro do meu coração. Então preste atenção, porque Salomão está aqui nos dando alguns princípios. Pastor, o senhor está dizendo que tem tempo, tem jeito da gente resolver? Tem. Na concepção de Salomão, ele está dizendo que há tempo de viver, há tempo de morrer. Também há tempo de plantar, mas há tempo de arrancar. Dá uma olhada para o teu irmão e seja a boca de Deus para ele, e diga aí: ainda dá tempo de arrancar. Eu quero que você reflita no que eu vou dizer agora. Você fez alguma coisa errada?
Vamos começar agora? Sábado é ceia, né? E a ideia é que nós temos que estar com o nosso coração limpo. Então vamos nos examinar agora. Fez alguma coisa que entristeceu a Deus? Está fazendo, está no processo, está praticando. Eu vim aqui hoje como boca de Deus para dizer para você que há tempo de interromper isto. Você pode parar isto hoje. Você pode parar isto hoje. Algo entrou no terreno do seu coração? O que é que te afastou? O que é que te chateou? O que é que te entristeceu? Será que eu estou falando aqui hoje, Vitor, alguns soldados feridos que foram abandonados no campo de batalha? O que entrou no seu coração que não deveria crescer? O Espírito de Deus me inspira a dizer a você nessa noite: arranque isto, hoje, agora, neste momento, antes que isto vire uma árvore e você não consiga mais dominar. Eu termino a minha reflexão dizendo a vocês o seguinte: existem coisas que Deus não quer, Vitor, que a gente administre. Tem coisas na nossa vida que Deus não quer que você administre. E o que é que Deus quer? Deus quer que você arranque. E para arrancar a gente tem que ter coragem. Sabe aquele pedido de perdão? Sabe aquele conserto? Sabe aquele abraço? Sabe aquele olho no olho? Sabe, Nilton, aquele, me desculpa, não foi essa a intenção? Sabe aquele beijo? Sabe aquele recuo? Porque recuar não é vergonha. Vergonha é persistir no erro. Salomão está dizendo: há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer. Há tempo de morrer. Há tempo de plantar. E há tempo de arrancar o que se plantou. Eu queria que você ficasse em pé. Pastor, mas não vi nada, não aconteceu nada. Não é para você ver. É para você receber. É para você sentir. Os varões cantaram um hino aqui muito lindo. E eu queria falar aos feridos que se reúnem nesta casa, nesta noite. Pastor, mas eu sou crente, mas eu estou ferido. Pastor, mas eu sou obreiro, mas eu estou ferido. Pastor, eu sou do departamento, mas eu também estou ferido. Pastor, eu pensei que era só uma semente, agora virou uma floresta. Eu também estou ferido. Eu quero me dirigir a você. Eu queria que você agora parasse o que você está fazendo e curvasse a sua cabeça. Em alguns segundos, faça uma reflexão. O que é que você plantou que hoje o Espírito de Deus precisa arrancar? Tem uma parte deste hino do Armando Filho que diz assim: deita o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. Leva-se o pão partiremos sim. Meu Deus do céu.
Ebarabassi calamandorevassi. Rebácia. Tô vendo gente chorando aí. Eu falei pro Vitor que eu recebi inspiração de Deus. Deus tem me acordado nas madrugadas. Eu preciso escrever, Adailton, que eu esqueço. Deus me deu uma mensagem nesse mesmo texto, no verso 5. Não deixe as pedras tamparem a promessa. Que tem tempo de arrancar pedra. Tem tempo de arrancar pedra. E Deus está dizendo a algumas pessoas aqui nesta noite. Não sei se você é crente, se você não é, até porque crente hoje é um status, né? Ser evangélico é uma moda. Mas Jesus não quer que você seja evangélico, até porque Ele não é religioso. Jesus quer que o seu coração se quebrante e que você experimente o melhor que Ele tem para a sua vida. Eu quero orar por você, mas por favor, escute o que eu vou dizer. Só saia do seu lugar se existe algo no seu coração que foi plantado e que você reconhece que precisa ser arrancado hoje. Pastor, eu estou afastado da igreja. Eu começo por você. Onde estão as pessoas que estão afastadas da igreja? Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, porque eu quero orar por você. Quem me conhece sabe que eu não sou de insistir. Tem alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém que queira aceitar Jesus como Salvador? O que eu faço, pastor? Levante a tua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém? Seja agora um soldado, um combatente. Olhe para essa pessoa que talvez ela esteja tão arrebentada que ela não tem coragem. Ela não é que ela não tem coragem, ela não tem força de levantar a sua mão. Mas você pode pegar ela aqui, vem cá, Vitor, e carregar ela. Me carrega aí, Vitor. Porque tem hora que a gente precisa ser carregado. A gente precisa de ajuda. Tem alguém para Jesus? A minha alma está alegre porque diz que Deus tem algo para fazer aqui nessa noite. E eu encurtei aqui porque eu tenho ainda alguns minutos. Tem alguém para Jesus? Há muitos feridos. O que você plantou aí, irmão? Plantou aí, irmã? Onde estão as pessoas que nesta noite, crentes e não crentes, que receberam esta palavra e Deus falou com você? Se tiver coragem, eu quero orar por você. Deus vai ajudar você a arrancar isso. Vem correndo. Vem, fica aqui. Fica aí. Fica aí. É Barabás. Ebaramandorebás. Meu Deus, é a revelação da palavra. A palavra revela. Eita, bálsamo. Chora mesmo, irmã. Ebaramandorebidarama. É paz.
a gente planta que não dá para arrancar. Sei que é difícil, mas a minha alma está alegre, que eu estou vendo gente chorando aqui. Venha, venha, essa mensagem é para você. Saia do teu lugar. Eu não sou de insistir, mas eu garanto para você que você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Você vai sair daqui com paz no seu coração. Quem é que quer paz aqui? Sai do seu lugar e vem, 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 meu amigo. Vem. Eu sei o que eu estou falando. Vem, vem, vem. Venham, vem. Venha, minha filha, venha mesmo. Venha, venha, venha. Tem mais gente. Venha, 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 venha. Venha, venha, filho. Venha, filho, tenha coragem. Arrancar não é fácil, mas o Espírito de Deus vai te dar autoridade hoje. Hoje! Hoje! Eu queria pedir aos obreiros aqui, deste lado, que descessem e colocassem as mãos sobre essas pessoas. Irmã, você que está abraçando aí, venha cá, vem cá. Vem cá, vem aqui, passe por aqui. Ajude ela a passar aí, gente. Ajude ela a passar aí para mim, por favor. Sejam proativos aí, ajude ela a passar aqui. Sobe aqui. É seu nome, minha filha. Você sabe quem trouxe você aqui hoje? Quem foi que trouxe você? Foi Jesus? E você sabe por que ele te trouxe aqui? Não. Porque ele quer arrancar do seu coração essa profunda tristeza. Seu coração está sangrando. Eu nunca te vi, mas Deus falou comigo agora. Diga para ela que eu vou arrancar essa tristeza que tem tirado o teu sono, tem tirado a tua perspectiva. Meu Deus do céu, você é uma moça tão nova e você quer interromper um ciclo. Sabe aquele sentimento? Eu vou lá. Se o Senhor me ama mesmo, o Senhor vai falar comigo. Deus está falando com você cara a cara. Mariana, o Senhor te diz: eu te amo. Eu te abraço agora. Eu trago alegria para dentro do seu coração. E te digo que tudo aquilo que foi plantado aí dentro está sendo arrancado agora. Receba a paz no teu coração, minha filha. Eu profetizo vitória e transformação na tua vida. Que a unção que está sobre o meu ministério te revista agora do alto da tua cabeça, a planta do teu pé.
O Senhor me diz que você vai dormir o sono do justo. Você não está louca, você não precisa de tratamento, você precisa de abraço, você precisa de cuidado. E o Espírito Santo te abraça aqui agora. Vem cá, minha filha, vem cá. Vem cá, você, minha filha. Você. Corre. Que essas coisas não podem esperar. Dá um abraço na Mariana. Porque quando você abraçar a Mariana, vai acontecer alguma coisa aí na vida dessa. Você levanta a tua mão e adora o nome de Jesus. É base. Venha, Dailton. Venha aqui orar. Ore, Dailton, pelos nossos irmãos, cujas sementes estão sendo agora arrancadas, com raiz e tudo. Deus está fazendo algo novo aqui.